Muito bem, meus amigos. Uma alegria nós estarmos juntos e vamos conversar nesse tema muito interessante, né? O propósito do consumo. Isso tem muito a ver com os nossos dias, né? O quanto que ah, nós demandamos muito da questão do consumo, né? Dos bens materiais e desta dinâmica que existe nas nossas relações sociais. Essa é, inclusive, uma das questões que faz um grande diferencial quando nós estamos encarnados para quando nós estamos desencarnados, né? Porque vejamos que quando estamos desencarnados, as nossas necessidades, elas são muito distintas de quando encarnados, né? Então, Allan Kardec ele vai trabalhar muito bem sobre isso, do quanto que é o desafiador para nós estarmos lidando tanto com o excesso do dinheiro, quanto com a falta do dinheiro. Então, já que nós falamos dele, aqui está para onde nós vamos seguir, né? Então, qual que é o propósito dos bens materiais? E nós vamos basear nessas duas obras basilares, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos começar, então, justamente com o Livro dos Espíritos, aonde na parte terceira das leis morais, no capítulo 9 da Lei de Igualdade, provas da riqueza e da miséria. Tudo a ver com exatamente esse assunto. Nós separamos aqui partes bem específicas para refletirmos sobre isso. Então, por quê? Porque é um desafio muito grande para nós, de uma forma evidente, a falta do dinheiro. Mas nem sempre nós fazemos a reflexão do excesso do dinheiro, né? Da riqueza, né? Então, por que que isso acontece? Qual é o pensamento de Deus por isso? Então, na 814, Kardec pergunta aos benfeitores, por que que Deus concede a uns a riqueza, o poder, e a outros a miséria? E os benfeitores vão ser bem diretivos para provar a cada um de uma maneira diferente. E aí tem um detalhe aqui que faz toda a diferença. Aliás, vós sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos e muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então, aqui ele está nos trazendo o nosso planejamento reencarnatório, né? Então, nenhuma reencarnação ela acontece à toa, de qualquer jeito. As relações elas não se dão ao acaso, né? Então, cada reencarnação ela é muito bem estruturada. Nós temos diversas mensagens que falam para nós desta programação reencarnatória, do quanto nós temos ali toda uma preparação para reencarnarmos, aonde são poucas aquelas reencarnações que se dão de forma compulsória, mas ainda estas, elas são muito bem organizadas e planejadas. Então, estarmos numa condição de profunda dificuldade financeira, num estado até de miserabilidade, quanto nós estarmos numa condição de muita riqueza, ela foi organizada e por muitas vezes escolhida por nós. Kardec, então, diante disso, ele põe em xeque, né? Então, na 815, qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Porque muitas vezes qual é o nosso pensamento diante das dificuldades materiais? Eu não quero ser pobre. Eu não quero ter dificuldade financeira. Bom mesmo é ser rico. Então vejamos o que os benfeitores vão nos trazer. E tanto uma quanto a outra, elas são perigosas. A miséria, ela provoca a lamentação contra a providência. Já a riqueza, ela vai levar a todos os excessos. Dois caminhos aonde nós podemos sucumbir, vir a falhar desta programação, como nós vimos na questão anterior. Então, se é muito bem organizado, tudo muito bem estruturado, nós vamos perceber que não é a questão de ser uma ou ser a outra, mas a forma como nós lidamos tanto com uma quanto com outra.
Nós bem conhecemos, se não pessoalmente, mas de ouvir falar, várias pessoas que transitaram nessas duas condições. Pessoas que vinham de uma situação, às vezes, de uma profunda miséria, e que a sua trajetória de vida levou hoje a estar numa condição de muita riqueza financeira. O contrário também. Pessoas que vinham de uma grande estrutura financeira, mas que hoje passam por condições de miserabilidade. Então, nesse jogo dessa administração, o como eu vou fazer isso, ele vai fazer toda a diferença. Porém, tem algo que acontece também para aqueles de nós que transitamos nem na pobreza, nem na riqueza, mas nessa administração diária de já recebe aqui para pagar a dívida que está ali, vai sobrevivendo tudo, mas eu nem entro numa extravagância do excesso financeiro, mas também eu não entro nesta falta excessiva do dinheiro. Eu fico no administrar o que entra com aquilo que sai. É o desafio das nossas classes médias. Já na 816, Kardec avança o pensamento. Se o rico ele sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Então vem aqui a função do dinheiro. Tem uma pergunta que nós podemos fazer antes de responder essa. Dinheiro é ruim? O dinheiro é um vilão? É algo mal? Então nós vamos perceber que não é o dinheiro. O dinheiro, ele pode comprar a droga, mas ele também pode financiar o remédio. O dinheiro pode me levar a extravagâncias, mas também o dinheiro pode me levar a realizações, ao processo educacional. Então, o dinheiro, ele é neutro nessa situação. O que está o desafio aqui? A quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos, por exemplo, a parábola dos talentos, aonde Jesus narra que a um foi confiado uma moeda, a outro foi confiado 2 moedas e a outro foi confiado 5 moedas. Cada um segundo a sua capacidade. Então, nesta pergunta, Allan Kardec vem trazer para nós essa reflexão daquilo que nos foi confiado. E vejamos que os benfeitores vão falar que é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Nós estamos falando aqui do grande chaga da humanidade, o egoísmo, né? Como ele colocou aqui, ó, torna-se egoísta, fechado em si mesmo. O egoísta ele está vivendo em função do seu prazer. Não há uma observância do outro. Eu quero me prevenir e me satisfazer apenas a mim primeiro. Uma vez que eu entro nesse bem-estar, talvez eu comece a perceber não o outro, mas os meus, aqueles mais próximos de mim, para que me mantenham numa situação favorável. Isso é o egoísmo. Vejamos que no comentário de Kardec, ele vai trazer uma reflexão muito profunda para a gente enquanto sociedade. Ele vai falar: a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Como no caso, nós falamos dos talentos, né, de Jesus. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e também o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação, o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade eu vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ver o item 266, quando ele vai trazer as reflexões sobre isso. Então,
Neste caso, a riqueza acentua em nós o quê? As paixões. As paixões, elas estão ligadas ainda na nossa inferioridade evolutiva. Quando Lázaro, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar da nossa trajetória evolutiva, ele vai narrar que nós, ainda no começo, estamos, né, associados ao instinto. E que esse instinto elevado às alturas do progresso vai trazer para nós o sentimento. E o sentimento maior é o amor. Então, nós ainda estamos mais presos nessa categoria. Nós estamos caminhando para uma evolução. Então, aqui nós temos um sintoma, um diagnóstico, tal qual a febre, ela tem no nosso corpo a sua função. Quando o nosso corpo está febril, ele sinaliza que alguma coisa não vai bem. Ninguém entra em febre por nada. Ela é sempre decorrente de alguma coisa. Então, quando as paixões se acentuam, ela também é um sintoma. Sintoma do quê? De que algo em nós também ainda não vai bem e que precisamos trazer esse olhar para ser aprimorado. Por isso que se faz necessário as provas, tanto na riqueza quanto na miséria. Nós vamos avançar, que aprofunda um pouco mais em relação a isso, na questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Olha aqui o diagnóstico, então, que os benfeitores vão nos auxiliar. Estudai todos os vícios, e vereis que, no fundo de todos, há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los. Por quê? Enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, vejamos que o egoísmo ele é feito dessa a avareza, né? Essa situação toda é o efeito. Efeito do quê? Desta causa do egoísmo que ainda habita em nós. Então, não é a nossa inferioridade evolutiva a causa disso, mas a nossa escolha de ainda nos prendermos a uma situação egoísta. Nos prendermos a essa situação egoísta vai nos manter ainda nesta situação de não conseguirmos estar lidando com a vida como a vida merece. Eles continuam dizendo: tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, a questão seja na pobreza, a questão seja na riqueza, não é o dinheiro, mas esse sentimento que ainda habita em nós. Já o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não podeis servir a Deus e a Mamon, quando vai falar da desigualdade das riquezas, nós temos o seguinte posicionamento dos benfeitores. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente, olha que interessante, inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? E ele responde: não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir.
nem sóbrios e previdentes para conservar. Como nós dissemos, essa aqui é uma das questões que nos diferencia e da importância de estarmos encarnados. Quando nós estamos desencarnados, nós nos sintonizamos, nós nos reunimos por aqueles que também fazem conosco uma sintonia igual. No mundo corpóreo, isso não acontece. No nosso próprio núcleo familiar, nós temos que conviver muitas vezes não só com aqueles que nos são corações afetivos, mas também com aqueles que estão conosco em processo de uma ressintonia. Na sociedade, nós vamos ter aqueles que já têm um adiantamento moral, intelectual, porque dedicaram muito tempo a isso, fizeram a escolha de abrir mão, de sacrificar ao prazer para poder se dedicar a uma postura de um estudo, a uma profissão, de crescer de diferentes formas na vida. Enquanto nós vamos ter aqueles outros que ainda escolhem não fazer esses esforços, de permanecer desfrutando da vida, retirando dela e não associando com a forma colaborativa com ela. É somente através da encarnação que nós vamos ter essas diferentes categorias reunidas. E por isso nós vamos ver também a desigualdade das riquezas. Por isso que ele vai colocar aqui. Não dá para ver apenas a vida atual, porque nós estamos vendo planejamentos e conquistas diferentes, épocas, que resultam no momento do aquilo agora de cada um de nós. Continua a fala. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Muitas vezes a gente fala isso. Não é possível fulano ter tanta coisa. A gente vê, por exemplo, no noticiário. Quantas vezes nós vimos pessoas de posse fazendo o abuso disso em cima do outro, aonde a pessoa ela tem nas suas mãos a administração de muitas vidas e que leva uma postura não digna. Então, olha aqui a resposta. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria. Ao quê? A distinguir o bem do mal. E que a prática do primeiro, o bem, resultasse do seu esforço e da sua vontade. Então vejamos que aqui nós temos um processo educativo da nossa jornada evolutiva. Allan Kardec deixa claro para nós que nós ainda estamos na segunda categoria de evolução planetária. A primeira, mundos primitivos. Segunda, provas e expiações. Terceira, regeneração. E assim ele segue. Nós ainda estamos em provas e expiações. Ou seja, nós estamos passando mais por dificuldades do que facilidades. O que essas provas estão nos auxiliando? Tal qual no processo educativo da escola, nós estamos fazendo a assimilação de novos conteúdos. Para a partir de toda essa assimilação, nós trazemos uma bagagem, onde nós vamos utilizar essa bagagem em favor de nós e da humanidade. Evolutivamente é assim, escolasticamente é assim. Nós passamos pelo processo da escola para depois entrarmos numa faculdade. Uma vez que entramos na faculdade, nós temos uma profissão e nós vamos devolver à sociedade esse investimento. Evolutivamente é a mesma coisa, só que isso já vai acontecendo de imediato. Quanto nós vamos progredindo, né, nessa jornada evolutiva, nós já vamos dando resultado. Como? Deixando de ser aquilo que nos faltava. Por exemplo, se eu me acho egoísta, quando eu invisto na superação do egoísmo, eu deixo de ser o egoísta e me torno aquela pessoa mais caridosa, mais social, que consegue enxergar o outro, que consegue trabalhar mais a empatia.
Quando eu deixo de ser a pessoa que tem seus comportamentos sensualistas nas mais diversas áreas, nos mais diversos vícios, eu me torno aquela pessoa sóbria nas suas mais diversas situações. É este retorno que vai acontecendo, como ele coloca aqui, pela experiência. É preciso passarmos por certas experiências para adquirirmos certas caracteres. Temos certas propriedades quando passamos por isso. Nós temos a experiência, por exemplo, de sermos filhos de alguém, mas sermos pais de alguém, mãe de alguém, é diferente. E nós só vamos compreender isso quando passamos por tal. Nós temos a referência de diversas situações que nos dizem, mas nós só vamos ter a propriedade disso quando nós experimentamos. Vejamos que aqui nós estamos falando de temos que experimentar tudo, mas há certas experiências necessárias à nossa jornada evolutiva, que é o que traz aqui. E a riqueza e a miséria são algumas delas. Eles avançam. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, pois esse é o nosso compromisso enquanto seres. Fazemos o nosso progresso evolutivo, moral. Mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Então nós vamos perceber essa movimentação das riquezas. Quantas famílias poderosas lá atrás, que agora já não têm mais esse poder, que ficaram para a história. Quantas novas famílias vão surgir poderosas na riqueza e que podem ou não continuar assim. Quantos países eram poderosos, ricos e hoje já não tem mais nada, às vezes nem mais o existem. Quantas hoje nós temos países que estão na miséria, mas que logo mais estarão numa situação de auxiliar aos demais. Nesta movimentação, nesta maré, é que nós vamos ter esse progresso acontecendo. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalho a seu turno. Sempre vai haver a possibilidade do trabalho. A pobreza é para os que a sofram a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Tanto uma quanto a outra. Nós temos os desafios a serem realizados. Para nos auxiliar um pouco mais nisso que nós estamos refletindo na noite de hoje, vou convidar a todos nós a ouvirmos a história de Amélia. Ela foi trazida por uma médium muito querida, chamada Sirene Melhorança, logo no início da pandemia. E ela veio a falecer com a pandemia, mas deixou essa história para todos nós. Gostaria de fazer um convite enquanto nós ouvíssemos a história. Que nós abríssemos nossos corações para as reflexões, trabalhando o nosso julgamento. É muito trabalhoso ainda para nós não julgar. Muitas vezes nós o fazemos sem o perceber. É o sintoma. E se percebermos, acolhemos esse sentimento, pensando, e se fôssemos nós na situação dessa pessoa? Como nós agiríamos? Vamos refletir. Meu nome é Amélia. Quando estive na Terra, tinha tudo para me sentir e fazer feliz. Nasci em uma família abastada, isso é, com recursos financeiros e patrimonial de fazer inveja a muita gente. Eu fui criada com muito mimo e dedicação dos meus pais. Filha única, era como se fosse uma princesinha, merecedora de
tudo que o dinheiro e a vida podiam oferecer. Os meus pais viviam em função de me satisfazer, de realizar os meus sonhos. Aos 18 anos eu era verdadeiramente consumista. Eu não passava um dia sequer sem que eu comprasse alguma coisa. Isso me fazia muito feliz. Eu sentia prazer em comprar, consumir sem preocupar-me com os gastos. Meus pais pagavam tudo. Eu nunca me preocupei em saber de onde vinha o dinheiro deles e o porquê de eu ter tantas facilidades na vida. Meus pais conheceram a doutrina espírita e eu, em consequência, eu também conheci. Frequentava a casa espírita, mas sempre me achando a melhor, mais protegida, pois tinha tudo o que eu queria. E eu nunca percebi que a riqueza é também uma prova muitas vezes tão grave quanto a pobreza. Não percebia que na riqueza o espírito imortal deve aproveitar dessa oportunidade para superar as suas dificuldades e tendências inadequadas. Eu não percebi que a riqueza e o consumismo poderiam servir também para beneficiar outras pessoas e a comunidade, se bem direcionada ou empregada. Mas, se mal utilizada, poderá ser um agravante para a situação do espírito mortal em processo de evolução, principalmente se for usada somente para benefício próprio, usada só para se satisfazer, alcançar o prazer sem se preocupar com as outras pessoas. Aos 20 anos, era, na verdade, uma inútil em relação à sociedade, tanto quanto na casa espírita que frequentava. Entendia os estudos que participava, mas distorcia o que ouvia para não ver e sentir a realidade e me colocar como uma criatura privilegiada, uma pessoa protegida por Deus, mais evoluída que os outros seres humanos, e por isso merecedora de todos os benefícios que recebia da vida e de Deus. Aos 22 anos, eu me casei com um jovem também imaturo e volúvel como eu, que queria somente se beneficiar do dinheiro que vinha dos meus pais. Meu esposo, apesar de trabalhar numa das empresas de meu pai, após o casamento, começou a negligenciar tudo, como se tudo fosse dele. Meu pai, após ter tido alguns prejuízos com a negligência dele, teve que demiti-lo, pois percebeu que ele só queria o cargo, mas não o encargo do cargo e das tarefas que o cargo exigia. Só queria viajar muito, para se divertir, conhecer o mundo e tudo isso às custas do dinheiro do meu pai. Um dia, o meu pai teve um infarto fulminante e ele veio a óbito. Foi muito triste e desesperador. Minha mãe, acostumada a ter tudo e não ter trabalhado em mais nada depois que eu nasci, na verdade, desde que se casou com meu pai, sempre foi dependente dele. Não sabia fazer nada. E ao se ver sozinha no mundo, com uma filha consumista, ela entrou em uma profunda depressão e veio a se suicidar. No prazo de 6 meses eu fiquei sozinha. Tudo mudou. As firmas do meu pai, como se fosse um castelo de cartas, foram caindo uma a uma. Nesse momento, eu pensei que teria o meu marido para me socorrer. Mas nesse instante, quando viu o barco afundando e que ele teria que nadar, fazer alguma coisa para nos sustentar, ele resolveu colocar um fim ao nosso casamento, dizendo que não tinha sonhado com isso e queria tocar a vida dele na forma que desejava e sonhava. Na verdade, eu agradeci a Deus por não ter me engravidado de um homem que só pensava nele sem se preocupar com a própria esposa. Sem dinheiro, sem perspectiva,
A primeira coisa que eu fiz foi vender a casa que eu morava, os carros, tudo, tudo que pudesse ter valor. Eu nunca pensei no amanhã. Na verdade, eu esperava por um milagre, que eu era diferente das demais pessoas, que Deus mudaria tudo e que eu acordaria em algum momento e tudo voltaria a ser como antes. O pior era que, com o dinheiro da venda das coisas, eu continuei a gastar tudo, como se aquilo fosse passageiro. Eu fui morar num apartamento de luxo, muito caro para a vida que eu deveria levar, e eu continuei com o mesmo padrão de luxo e consumismo, sem me preocupar com amanhã. Na verdade, eu vivia aguardando o milagre de Deus. Claro que em pouco tempo o dinheiro foi acabando. Quando me percebi, atolado em dívidas, aluguel atrasado, condomínio, cartões de crédito, etc. Eu fiquei atordoado e entrei na revolta, sem entender como podia Deus me abandonar assim. Logo eu, um espírito evoluído, perfeito e merecedor. Em menos de 3 meses, eu fui despejado. Percebi que os amigos haviam desaparecido todos. Eu não tinha onde morar, objetos, nada. Tudo me foi tirado. Deixa eu tirar aqui, eu não consegui ver. Na rua, sem destino, entrei em revolta total contra Deus. Meus pais, entrei em revolta total contra Deus, meus pais, por me haverem abandonado, com fome, me sentindo suja e sem saber aonde ir. Tive então a ideia do suicídio, que passou a ser acolhida em minha mente, e realmente achei que o suicídio resolveria todos os meus problemas, e que também estaria castigando Deus por me haver abandonado, do jeito que me abandonou. Em alguns momentos, eu lembrei do que a doutrina espírita falava sobre o suicídio, mas eu acreditei que isso era para os outros, pois eu era superior a eles, e isso não cabia em meu caso. Além de tudo, a minha mãe se suicidou e ficou livre de tudo. Então, naquela noite, com frio e com fome, eu me joguei de um viaduto em uma rua movimentada. Tive uma morte instantânea. Meus irmãos, descrever o que passei a partir daquele momento não dá. Só posso dizer que foram muitos anos de dor e sofrimento, vendo a queda do corpo incessantemente, além dos carros passando por cima do meu corpo. Quanto tempo? Não sei descrever. Até que um dia fui resgatada, levada para um hospital, onde eu pude pela primeira vez dormir e descansar sem ter a sensação de estar sendo esmagada com dores violentas. Dormi profundamente por muito tempo e hoje eu sei que foram 6 anos de sono reparador para acordar e ver a minha avó, que nem cheguei a conhecer quando encarnada, e a reaprender a me levantar, a andar, ouvir e falar, pois que eu havia perdido essas capacidades. Já se passaram 10 anos que acordei e eu ainda não vi os meus pais. Eu sei que, pela misericórdia de Deus, eles também estão assistidos, assim como eu fui, apesar de sentir-me abandonada. Estou me recuperando. Eu aprendi que a riqueza é uma prova solicitada muitas vezes por nós mesmos, e que, infelizmente, eu fali por achar que eu poderia usá-la para me satisfazer e que eu era merecedora, como se eu tivesse créditos suficientes para usufruir da riqueza.
Eu sei que um dia eu terei de voltar à Terra para me reajustar. Em primeiro lugar, reajustar o perispírito, com o corpo físico que não valorizei, pois eu o destrocei, e depois reajustar-me com a sociedade, pois o trauma que eu fiz aos motoristas dos carros que passaram sobre o meu corpo físico foi grave e que eu até hoje não sei descrever as consequências desses traumas que eu gerei. Claro que sabemos que ninguém sofre injustiça, mas nós não devemos ser o causador do sofrimento do outro. Por fim, me ajustar com a minha própria consciência, que eu lesei ao fugir das consequências dos meus atos. Meus irmãos, o consumismo traz prazer momentâneo, é verdade, mas passa e nos traz um vazio existencial que poderá nos fazer chorar por alguns anos. Fiquem em paz. Amélia. Mensagem trazida por Sirene Melhorança. Então nós vemos nessa história de Amélia esse convite para nós de uma vida que pede por um sentido. Nós somos seres que temos essa sede de sentido. Há sempre algo a mais, tanto na futilidade quanto no desespero. O vazio pode se apoderar de nós. Nós podemos abrir porta para que isso aconteça. O convite é outro. O convite é semelhante a que o Mestre nos trouxe, e vamos, já caminhando para o nosso encerramento, refletir através da passagem registrada nesse livro fantástico, Orações Evangélicas, através das mãos de Divaldo Pereira Franco, narrado por Joana de Ângeles. Diz Joana: Jesus visitou a casa de Zaqueu, concedeu entrevista a Nicodemos, aceitou o sepulcro novo doado por José de Arimateia, como abençoando os tesouros amoedados e os seus mordomos temporários. No entanto, ele foi severo com Judas, retrucando quando este se referiu ao valor do bálsamo com que a pecadora lhe banhava os pés, e cujo produto, se vendido, poderia auxiliar os pobres. E essa fala magistral dele: os pobres, vós o tereis sempre, mas a mim, nem sempre. Preciosa lição na qual toda fortuna aplicada na construção do amor é a alavanca do progresso proporcionado por nosso Pai para a grandeza do mundo e, ao mesmo tempo, ensinando que as fortunas pessoais que todos detemos mediante a reencarnação representam a nossa oportunidade para crescer em plena glória solar na direção do Rei Divino, que nasceu numa estrebaria para alar-se às estrelas desde os braços de uma cruz. O propósito do consumo é esse. Não é pecado. Não é algo a ser desprezado. Não é algo a ser sentido a sua falta no desespero. É uma oportunidade, como nos coloca Joana de Ângeles, de nos aproximarmos desta glória solar. Nós tivemos muitos exemplos registrados, seja nos evangelhos, seja nas páginas, através da psicografia, de importantes almas, como a própria Joana, Filomena, Amélia Rodrigues, tantos outros, que nos dão o exemplo da dedicação íntima, do trabalho de desenvolvermos a fé,
de realizarmos a conquista dos valores morais, independente da circunstância em que nós estamos. É a nossa capacidade de fazer boas escolhas, escolhas conscientes, escolhas essas que nos levam a desfrutar de uma liberdade e não de um aprisionamento. Pois seja numa situação de riqueza, seja numa situação de miséria, se nós estamos presos, seja na satisfação aberta, seja na dor da falta, focado apenas nisso, nós não desfrutamos da liberdade de desfrutar o aprendizado que a situação nos traz. Vejamos que não é fácil passar por nenhuma delas, mas cada uma delas é o convite a desenvolvermos algo em nós. E este algo são estas forças, forças morais. Confiemos em Deus, confiemos na vida, confiemos nos bons espíritos, mas, sobretudo, confiemos em nós, na nossa capacidade de passar pela situação que estamos passando. Agradecemos a oportunidade, devolvemos a palavra daí.